Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente. E hoje, com muita alegria, eu estou inaugurando aqui com os meus colegas a playlist da psicanálise criativa, da oficina de psicanálise criativa, que é sediada aqui pelo canal Paixão Analítico. É uma oficina horizontal de trabalho, onde todos nós compartilhamos experiências clínicas, estudamos, partilhamos angústias diversas e muita aventura no campo psicanalítico, na interface aí com psicologias e terapias a gente faz. A iniciativa de gravar o encontro de hoje com alguns dos integrantes da oficina de psicanálise criativa são os efeitos do vídeo que foi gravado com a Cristiane lá no Paixonality com Drops, com a Cristiane Ramos Ritt, intitulado O Amargo Desgosto de Não Sermos Nós Mesmos, quando a psicanálise resiste ao sujeito. Muitas pessoas têm entrado em contato conosco, é, se sentindo muito representadas, aliviadas, libertadas pelo que foi abordado nesse vídeo. E por isso a gente decidiu expandir com outras pessoas experiências de libertação, emancipação dentro e fora da psicanálise, mas principalmente dentro, no sentido do percurso, de testemunhar percursos aí, né? Então, nós estamos aqui hoje com a Glória Jean, a Cristiane Ritt, o Cláudio Angélico, e a Cristiane, ela vai começar falando um pouco desses efeitos, e com o tema de hoje, desse encontro inaugural, que é Atravessando a Solidão no Percurso Psicanalítico, Testemunhos. Quem sabe é o início de vários encontros com esse nome. Bom, e agora chegam novos integrantes também. Temos a Rita de Cássia Devos, a Patrícia Ramos e a Juliana Ribeiro Granato, também que fazem parte aqui da oficina, que também vão estar com a gente hoje. E temos aí, então, pessoas de Ilhabela, pessoas de Poços de Calda, aqui do interior de São Paulo, de Porto Alegre, São Paulo capital. Então, essa é uma oficina que acontece semanal, ela é gratuita, um encontro orgânico entre pares que se reconhecem por um saber inconsciente, não é por erudição, né? Não é por titulações, senão por um saber inconsciente. Ela tem esse aspecto vivo, orgânico e humanista. Através desse vínculo horizontal, a gente procura produzir saberes de uma maneira espontânea, discutindo casos, discutindo problemas políticos na psicanálise, temas sociológicos e além. Então, agora eu passo a palavra para a Cristiane Ritt, que vai pegar o gancho desse vídeo, né? O Amargo Desgosto de Não Sermos Nós Mesmos, que ela gravou, está na playlist do Paixonality com Drops aqui do canal. Depois o Cláudio vai tecer algumas considerações, se der tempo todo mundo vai falar, senão a gente deixa também para um segundo encontro os desdobramentos disso. Então, bem-vindos e Cris, a palavra está com você. Bem, então bom dia, que felicidade estar nessa oficina, né, inaugurando um outro braço aí dentro da psicanálise, juntamente com meus colegas e como pano de fundo muito potente o Daniel, que criou tudo isso e sugeriu esse espaço para que a gente possa falar e fazer esses ecos que a gente está conseguindo fazer. E falando de eco, eu acho que é isso que trouxe um pouco o vídeo, né? Eu fiz um vídeo que foi um recorte de um caso clínico atendido por mim, que o Daniel fez o convite e eu estava entendendo e refletindo quase há 6 meses sobre fazer ou não vídeo e falar sobre essas coisas, que para algumas pessoas, às vezes muitas pessoas ainda é tão difícil. E aí eu maturei a ideia e fiz o vídeo, foi uma coisa muito, muito gostosa. Genuinamente, inclusive, achava que não fosse dar o eco que deu. Então, é nisso que fica um pouco a minha fala, assim.
Eu falei de uma dificuldade de supervisão clínica, de instituição, que faz a gente pensar, parar a pensar, né, sobre a clínica atual, quem está transmitindo, quem está criando em cima de uma teoria, quem não está, quem está estanque e não está. Eu sempre me achei muito inquieta, eu sempre fui muito inquieta, muito rebelde desde criança. Eu tenho uma característica pessoal e eu acho que isso, inclusive, me ajuda a fazer coisas como essa, né? Então, eu trouxe esse caso em cima também da minha personalidade, que é pautada disso, né? E nisso. E, e, e após esse vídeo, eu tive muitos contatos de colegas, psicanalistas, psicólogos de quase todas as regiões do Brasil. E uma coisa que me deixou muito surpresa, muito feliz, mais inquietante ainda, mais curiosa ainda, né? Trouxe para o canal, conversamos com os colegas, com o Daniel, né? E pessoas que fizeram contato no meu privado e me agradecendo pela minha fala corajosa, diferente. E ontem me chamou a atenção dentro essa onda que a gente quer fazer, né, com que ela fique cada vez maior. Uma pessoa entrou em contato comigo pelo vídeo e eu respondi ela, casualmente eu estava numa hora também ali de espaço entre um paciente e outro, né? E eu respondi ela em 30 minutos. Ela falando que ficou muito curiosa, que viu o meu vídeo 6 vezes e mostrou para colegas de um seminário de São Paulo, né? E que todos pararam o seminário, a aula e assistiram o nosso vídeo, né? E eu respondi essa pessoa em meia hora. E ela falou assim para mim: eu nunca recebi uma resposta tão imediata de um psicanalista. Eu sempre tenho que ficar 2 ou 3 ou 4 dias esperando através de um e-mail ou de uma ligação que às vezes nunca vem. Quem é vocês? Quem são vocês? Quem é a Cristiane? E isso ficou assim reverberando em mim, eu automaticamente dividi com o Daniel quase que na mesma hora, e é por isso que eu acho que a gente está aqui, né? Nesse pontapé inicial de mais esse eco, né? Dessa pessoa, e hoje vou conversar com ela, assim, e aí, gente, tem tanta gente que precisa desse espaço de fala, de prática, de criatividade, e que não encontra nos lugares mais ortodoxos, nos lugares mais. Enfim, eu também não quero qualificar aqui com juízo de valor, absolutamente nada, não é nessa a nossa intenção, né? Mas eu acho que a minha intenção, a única que eu posso dizer, de alegria, de felicidade, de poder estar dizendo isso. Claro, eu levei 6 meses para poder conseguir poder vir aqui falar e dividir com os meus colegas e agora com o público, né, sobre o que está acontecendo e sobre que é isso que reúne esse grupo, essa oficina. Esse também é o nosso combustível, como coisas também de casos de teoria, de manejo clínico, de feituras de textos, de livro, de confecção de coisas. Então, a oficina é muito potente em várias frentes, sabe? Esse vídeo é uma dessas frentes que faz a gente conseguir ter essa liberdade e, sobretudo, um grande amor, acho que cada vez maior. Então, eu dou aí o pontapé inicial. Muito Legal, obrigada. E lembrando, só destacando antes que a gente se esqueça, essa oficina não é um clube do Bolinha ou da Luluzinha, tá? Ela é um espaço, ela tem uma estrutura democrática, nós não estamos vendendo nenhum tipo de produto, né? E ela pode ser utilizada por qualquer pessoa que queira compartilhar saberes, digamos, criar, se atrever a ser espontâneo, vivo e autêntico no seu trabalho clínico, né? Então, quem quiser
entender mais como funciona. Nós também temos um caráter experimental aqui, tudo isso é novo que a gente tem feito. Entrem em contato aqui com o canal Paixão Analítico, que a gente vai procurar responder e ajudar vocês a também produzirem esse espaço na vida de vocês, sem que necessariamente isso precise fazer parte de um grande grupo, né? Então é isso aí, né? A ideia é que seja uma teia orgânica onde as pessoas podem ir e vir, tem um trânsito, né? Que elas não precisam dizer eu pertenço à oficina, né? Senão a ideia da oficina é a ideia de algo para o mundo, né? E não de criar mais uma espécie de bolha, né? O, ou de mundo etéreo, né? Intocável, né? Não, a proposta é que isso circule, que as pessoas possam e pensando nessa ideia, né, de vínculos orgânicos, humanistas e horizontais. Então, agora eu passo a palavra para o Cláudio Angélico, que vai nos contar algumas passagens meio tragicômicas aí na psicanálise, novamente sem citar nomes de pessoas ou instituições. Nosso objetivo não é fofoca, tá? Senão situar sintomas e problemas na psicanálise para avançarmos. Então, Cláudio, a palavra está com você. Bom dia a todos, também é um prazer estar aqui. Foi um prazer ter conhecido Daniel Hammer. Foi um encontro assim meio casual, através do Facebook nos conhecemos. E eu segui o Daniel, gostava dos vídeos do Daniel e resolvi tentar estabelecer um contato com ele. E foi uma coisa muito boa ter vindo parar aqui nessa oficina, onde essa questão da horizontalidade realmente ela é exercida. E a minha trajetória é a seguinte: eu sempre tive umas demandas, umas angústias. Eu não vou falar de mim, seria um testemunho meu. Eu estudava filosofia de maneira acadêmica e não estava me satisfazendo, e de repente, através do meu trabalho, eu trabalhava num órgão governamental e um dos procuradores ele era psicanalista. E ele sempre falava para mim: Cláudio, acho que teu caminho é a psicanálise. A psicanálise eu achava que não tinha nada a ver. E comecei sendo analisado, isso há uns 8 anos. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou estabelecer o tripé para me tornar um psicanalista, né? Me inscrevi num instituto renomado, comecei a estudar, acabei abandonando a filosofia e eu comecei isso em Campinas, que eu morava em Campinas. Aí eu voltei para São Paulo, para a capital. Aí eu quis experimentar ser analisado por uma psicanalista dentro da teoria, da linha que eu estava estudando, que era a linha lacaniana. Uma pessoa renomada, que pertence às sociedades e tal, mas foi uma experiência mais ou menos traumática que eu tive de ficar 4 anos em análise. Então, aí eu estava cumprindo o tripé. Eu estava fazendo análise, estudando psicanálise, fazendo a minha formação, mas eu ainda não atendia. Então, não passei pela supervisão nesses 4 primeiros anos. Mas eu tinha uma angústia muito grande de começar a atender pacientes. E, por volta dos 5 anos, eu comecei a trabalhar essa questão com a minha analista. E ela me dizia que seria antiético começar, porque eu não tinha cumprido um monte de protocolos que requer, que eu teria que chegar, apresentar trabalhos e produzir trabalhos dentro da sociedade. E aquilo me angustiava muito, e era uma coisa assim muito ascética. Eu nunca, acho que nem dei a mão para ela em 5 anos. Eu nunca dei um beijo nela, eu nunca tive um contato físico. E eu demorei para tomar essa decisão de mudar de analista. Graças a Deus tomei essa decisão, até tomei essa decisão mandando uma carta para ela, que ela achou que eu tinha sido agressivo na carta. Ela quis fazer mais uma sessão comigo, porque na carta eu coloquei que a minha visão ela é uma visão humanista, e eu não sentia isso dentro da análise com ela, e que o sujeito suposto saber, para mim, tinha se tornado uma fraude.
e que eu estava anulando tudo que eu tinha vivenciado com ela. Uhum. E inclusive, assim, eram umas questões meio engraçadas, porque ela falava assim para mim, você tem que ler tal e tal texto. E falava isso em sessão. Aí eu me esquecia, eu voltava numa sessão, falava, pô, eu procurei o texto, você pode me falar o nome de novo? Não vou te falar o texto, porque eu te falei uma vez, eu não vou te falar de novo. E eu falava, nessa carta eu escrevi para ela, poxa, até algumas referências de textos assim para eu ler, para ampliar a minha formação, parece que era negado, assim, de uma forma que aquilo começou a me incomodar bastante. E eu consegui romper com ela, e graças a Deus, hoje eu trabalho com um psicanalista lacaniano também, que não estabelece a questão do corte assim como uma coisa fundamental, porque com ela, inclusive, às vezes eu entrava assim, não dava 10 minutos de análise e, e o corte acontecia. E eu saía de lá extremamente angustiado, assim, que eu falava, puxa, eu precisava ter falado tal e tal coisa e não conseguia. E, e também eu sou um cara de formação da área financeira, me incomodava gastar todo aquele dinheiro e ficar menos de 10 minutos e ser despachado. Aquilo me dava um incômodo, aumentava a minha angústia. Eu falava, poxa, estou investindo um dinheiro alto aqui e não consigo ter um retorno, não consigo me sentir melhor mentalmente. E foi isso, aí eu retracei, reinventei a minha trajetória e foi muito legal ter conhecido esse grupo, porque a gente pode expressar, eu pude expressar, inclusive, isso que eu passei em análise. Eu acho que a análise acabou me fazendo mais mal do que bem nesses 4 anos que eu insisti em ficar com essa analista. Então, basicamente é isso. Legal, Clau. E você tinha também contado para a gente, não sei se você queria entrar um pouco sobre funcionamentos institucionais que você percebeu, pautados na figura aí, talvez, né, em figuras de poder. Não sei se você queria falar um pouco dessa sintomatologia ou, de repente, a gente encerra por hoje e deixa para uma próxima. Eu posso falar rápido, sim, de uma experiência dentro de uma instituição que foi bastante traumática também, assim, porque a gente tinha um chat no WhatsApp e uma vez foi citado um nome de um matemático, eu também estudei matemática, e eu queria apenas confirmar, e a pessoa é uma pessoa muito conhecida, tal, e eu quis fazer uma dupla checagem, falei, você está falando do Gödels, que é um matemático, ou do Goebbels? Aí a pessoa me respondeu que estava falando do Gödels. E eu não sei por quê, era um grupo fechado, a pessoa achou que eu não deveria ter feito aquela pergunta, porque eu fiz uma citação do momento que ele fez a citação matemática para que ele se lembrasse, e que envolvia uma pessoa da área política, e ele me mandou a secretária dele me ligar, falar que se eu me manifestasse mais uma vez no chat com perguntas, eu seria banido do grupo. E, e também era um valor bem alto que eu pagava para estar dentro desse grupo. E aí eu falei para ela, olha, se ele não conseguiu falar isso para mim, então eu estou me desligando, e também mandei um WhatsApp para ele, falei, olha, você cita tanto a horizontalização das relações, e você, para me demitir do seu curso, você mandou uma secretária me demitir, né? Foi uma coisa bastante desagradável, mas que também já está superado, isso já faz 3 anos que aconteceu, e foi isso. Sim, mas novamente a ideia é a gente poder, de uma maneira anedótica, né, trazer essa tragicomédia que são as nossas experiências com a psicanálise, não para destruir a psicanálise, senão para torná-la mais forte. A psicanálise não se torna mais forte por autoritarismo e burocracia. Ela se torna mais forte quando a gente fala dos sintomas e dos problemas
e atravessa esses problemas e esses sintomas, e não finge que eles não existem, né? Então, é isso aí, pessoal. Novamente, esse grupo ele tem uma espécie de funcionalidade terapêutica nesse sentido, né? Ele funciona com base na associação livre. Por isso, a gente até tentou definir pautas. Ah, vamos discutir isso e aquilo num tal volume de reuniões, mas o que impera sempre é o desejo e é o inconsciente. Então, é um grupo de associação livre, embora a gente tenha eixos, né? Eixos de fala. Obrigado, Clau, valeu pelo testemunho. E quem quiser fazer algum comentário agora ou quiser dar algum testemunho também, né? Temos tempo hoje, Posso? claro. Patrícia Ramos, aqui de Ilhabela. Vocês estão vendo pessoas passando de bicicleta aqui, porque aqui é o lugar que eu vivo, que eu amo, que eu moro. E depois que eu entrei na oficina, eu passei a me autorizar mais, coisa que eu não fazia. Tinha medo de me autorizar. Então, para concluir, até a fala da Cris, vou usar uma palavra que ela mesma disse, que nós somos água que corre entre as pedras e que a liberdade caça o seu jeito. Então, de alguma maneira, todos nós estávamos nos sentindo engessados. De alguma maneira, a gente estava com angústias inquietantes, e eu acho que é justamente isso que nos une, as nossas angústias de querer fazer o melhor, mas fala, poxa, mas a burocracia diz isso, eu posso, não posso, devo, não devo, quem que tem o poder do saber de autorizar, tal, 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 e de repente, com o Daniel, a gente aprende que dá para fazer muita coisa com ética, com respeito, sabe, com humildade, com humanidade, sabe? Então, assim, realmente, não é clichê falar isso. Ressignificou a minha vida e ressignifica a cada encontro. Então, eu sou super grata por fazer parte. Legal, obrigado, Paty. Mas eu acho que o agradecimento ele é a nós mesmos por a gente insistir nesse espaço, né? É um espaço que dá trabalho, né? Tem muitas pessoas que O vieram. agradecimento é para todos, né? Eu falo que eu considero vocês uma família. É para todos, cada um com a sua característica diferente, cada um com a sua formação diferente. Tanto conteúdo, tanta coisa que eu aprendo com vocês todos os dias, de todos os nossos encontros. Então, assim, eu faço de tudo para não perder um. E é o que me alivia a alma e fala: você pode, Patrícia, você é capaz. Você, você. E eu precisava disso, porque eu me achava muito, muito, muito insuficiente. E agora eu estou aprendendo a ser suficientemente boa. E mesmo dentro do meu campo lúdico, com as brincadeiras, com famílias, com projetos novos que vieram, inclusive por conta de tanta pulsão, de tanta libido desse grupo, do que as pessoas trocam, de tantas trocas que nós fazemos, eu me considero uma pessoa totalmente diferente a cada encontro, porque a cada encontro é um presente. Em que é uma dificuldade justamente, eu estava dizendo, né, de bancar essa humanização, esse espaço de não pré-determinar como um grupo de estudo, vamos partir de tal lugar e chegar a tal ponto, né, que é uma coisa muito obsessiva do mundo de hoje, né, fazer cursos, ter títulos, né, entregar trabalhos, né, como se a gente tivesse que sempre estar produzindo para o outro e tentando provar alguma coisa, né? Aqui a gente não está querendo provar nada, né? São testemunhos e é isso. Se reverberar no coração de fulano, Beltrano, ótimo. Se não reverberar também, vida que segue, cada um tem a sua, né? E vai procurar ter reverberação onde for possível, né? Então, muita gente entrou nesse espaço, é um espaço que já existe desde antes da pandemia, entraram, saíram, tivemos uma grande circulação de pessoas, porque de fato ele tem essa postura um tanto anárquica que vai na contramão dessa correria que a gente tem do dia a dia e sustentar esse lugar sem saber o que vai acontecer é o próprio lugar do analista, é o lugar do inconsciente, né? Então, eu faço um tanto essa leitura
que não é também uma panaceia milagrosa, talvez não seja para as pessoas em geral, tendo em vista não a característica das pessoas em si, mas não muitas vezes o momento em que elas estão de vida. Nós temos pessoas que dizem aqui no grupo: olha, eu não vou estar porque eu vou atender um paciente. Eu não vou estar porque eu vou ter aula na instituição que eu estou fazendo formação. Eu não vou estar porque eu estou a fim de ler um livro, né? Enfim, tem essa opção de estar e não estar ao mesmo tempo, que também gerou uma outra polêmica, até que ponto a gente cobrava ou não a presença ou a permanência das pessoas, mas a gente foi sustentando o espaço e esse trânsito, né? Essa liberdade de também não estar, que é muito importante suportar a presença e a ausência do outro. Esse é o princípio do Fordado Freud, da psicanálise, né? Então, outra coisa que me ocorreu agora na tua fala, Paty. Mas eu acho que a Ju quer comentar, né, Ju? Sim, bom dia para todo mundo. Então, eu sou psicóloga, psicanalista, estou falando aqui de Poços de Caldas, e assim, eu cheguei para esse grupo através do Dani, porque eu estava escrevendo um texto sobre o humor na saúde mental, algumas questões sobre isso, no final de uma pós-graduação em psicanálise, que tinha sido assim uma experiência um pouco diferente com essa questão das instituições, né? Não fiz parte de nenhuma instituição, mas essa pós-graduação foi muito feliz para mim, porque eu conheci pessoas assim que têm um pouco desse olhar ampliado, de não ficar muito caxias nessas questões mais institucionalizadas, né? Que eu vejo com bons olhos, né? Para mim isso é importante. E foi importante porque eu já venho, assim, na minha história, de uma dificuldade de me enquadrar mesmo a essa ou aquela instituição. Eu venho da psicanálise lacaniana, estudo bastante e tal, mas essa questão da instituição é uma coisa que é difícil para mim, sempre foi. O enquadramento mesmo, né? E a oficina, que eu conheci através do Daniel, me trouxe uma questão que eu também me fazia na análise, que era por que me enquadrar, né? Por que essa necessidade e para quê, né? E o que que é um enquadramento ou não? E aos poucos, né, à medida que eu fui participando, isso trouxe muito para mim, a oficina para mim ela é um exercício de escuta, que eu penso que não tem nada mais psicanalítico do que isso para mim. Fazer um exercício de escuta real, né? De não ficar tentando enquadrar aqui, ou pensar que é isso ou aquilo. Eu não retiro o valor e a importância da teoria. Eu gosto de estudar, eu gosto de ter uma teoria que me norteie, mas a questão de fixar, né, a psicanálise aí é que me incomoda bastante. E às vezes eu vejo algumas pessoas, e aí eu digo analisantes e analistas, né, com muita dificuldade de ampliar um pouco essa escuta, porque tentam restringir a uma teoria. Então, para mim, é o exercício da escuta que me chama para essa oficina. Eu acho que, para além do que cada um viveu aí individualmente, para mim, o que une muito esse grupo e faz uma cola mesmo é que a gente tem muito essa coisa de querer ouvir o outro, a experiência mesmo do outro, dessa alteridade, né? E isso para mim é muito gostoso, é muito bom estar aqui. Tem momentos que realmente são mais fáceis, momentos são mais difíceis. Sustentar esse lugar é um lugar de escolha, que a gente precisa estar ali revendo toda hora. Acho que por isso a gente sempre tem uma questão, né? Ah, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando, vamos para tal assunto, não vamos, né? Vamos fazer supervisão, enfim. Eu acho que isso faz parte de quem realmente vai tentando se aventurar para descobrir o que que é essa escuta psicanalítica do inconsciente, né? Que é algo que toca a todos nós que estamos aqui, mas que a gente fica tentando definir. Tem hora que é mais fácil, tem hora que escapa. E fazer isso junto, para mim, é muito mais prazeroso, né? Que eu acho que tem a questão do amor, né? Isso para mim é o amor. Então, eu não consigo ver a clínica, para mim, a prática clínica de outra forma.
Então, eu sou muito grata por ter encontrado esse espaço para dialogar dessa forma, né? Que eu tenho visto que é um pouco mais raro. É isso que eu queria dizer. Legal, obrigado, Ju. E realmente é o que a gente tem podido experimentar, né? É que é possível estar nesse espaço, aliás, é até bom que haja esse espaço, mas hajam outros tipos de espaço também, talvez mais ortodoxos, tradicionais, de estudo e ensino, né, da psicanálise, né, em cursos, em instituições, né, ou seja, esse espaço ele não substitui outras formas de transmissão da psicanálise, embora ele tenha uma potência, no nosso entender, a partir desse tempo todo, né, de existência aqui, ele tem uma potência de tocar no saber inconsciente e de transmitir esse saber, né? Ou seja, são encontros pulsionais. Só retomando uma angústia recente, por exemplo, que chega direto, né, para a gente em consultório, aqui entre os colegas, né, é digamos, você se depara com o saber enciclopédico, né? Por exemplo, desses canais que têm grandes professores de psicanálise, né? Que tem um conhecimento erudito para estudar Lacan, você tem que fazer tal e tal percurso, né? Tem várias figuras, né? Não vou citar nomes, né? Mas tem várias figuras públicas aí na psicanálise que são representantes desse saber erudito, né? Acadêmico. Quanto mais eu sei, melhor, né? E muitas vezes pessoas que não têm esse tipo de perfil erudito, ou mesmo os que têm, tipo CDF, né, assim, de ser rato de biblioteca, algo assim, entram em profunda angústia porque se sentem muito desprovidos, né, de um saber, né? Por quê? Porque eles estão vendo, estão achando que o saber é homólogo, é quantificável em conhecimento. E não é. Você pode ter muito conhecimento em psicanálise e ter pouco saber fazer, né? Ter pouco saber inconsciente no sentido de manejar o tratamento, manejar um encontro humano. Ao passo que você pode ter pouco conhecimento e ter um saber operativo do ponto de vista psicanalítico, né? Então, é muito perigoso na nossa cultura hoje, muito fálica, né, em que as pessoas se exibem por notório saber, né, a saber aí no sentido de conhecimento, que muita gente desista ou se sinta paralisada ou fique na mão dessas pessoas, né, desse saber do sentido de dicionário de psicanálise, né, e muitas vezes acabam se perdendo em jogos políticos para se aliar a grupos ou pessoas que têm esse respaldo, por achar que ali estaria então uma psicanálise de ponta, que pode estar, inclusive, porém, a psicanálise que pode existir de fato é aquela que vem de dentro de nós, não é aquela que você repete do outro, ela até vem do outro também. Aí a construção dialética mútua entre pares horizontal, né? Mas a psicanálise nasce a partir de uma semente que você permite cultivar, que você permite que seja germinada dentro de você, através da sua vinculação com os outros. E isso inclui também um saber teórico, um conhecimento teórico, mas não é o conhecimento teórico, né, que faz isso. Essa é a diferença, por exemplo, entre a consciência e a inteligência. Por exemplo, um computador, ele pode ser muito inteligente, mas ele não tem uma consciência. Tem até uma discussão filosófica. Para que serve a consciência? Ou mais, para que serve o inconsciente? Né? Então, no fundo, a gente está tentando trazer à tona uma forma complementar e me parece potencialmente talvez mais profunda de sentir a psicanálise, que é essa circulação da psicanálise não como um título, senão como uma atitude de escuta e cuidado frente às pessoas e ao mundo e, sobretudo, com a gente mesmo, né? Puxa vida, que interessante isso que você está falando, Daniel, porque eu lembro quando eu me formei, primeiro assim, meu nome é Glória, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista. Então, assim, quando eu me formei, eu não sabia como é que eu ia atender.
E aí, naquela época, eu já estava em processo de análise. E aí eu falei para minha analista, eu falei, nossa, e agora? Eu não sei o que fazer, assim, como fazer, né? Aí ela falou, você tem a tua análise, a tua experiência de análise. Então, para mim, ficou, assim, muito claro essa questão, né, de que essa experiência, toda aquela bagagem, né, aquele tempo, aquele período que eu fiquei em análise, isso ia ser ali um pontapé para começar a fazer um atendimento. E depois as outras experiências que a gente vai tendo, os encontros, os grupos. E esse grupo aqui foi muito importante, assim, no sentido de ouvir relatos, né, de trocar experiências, de viver muitas coisas interessantes aí, né, de falar sobre, de ouvir sobre, né, que está me trazendo assim uma nova abertura, assim, um novo caminho assim para minha experiência analítica, minha experiência de consultório. Então, muito obrigada a todos. Legal, obrigado, Glória. Rita, você quer comentar alguma coisa? Rapidinho, estou aqui nesse exercício lindo de escutar vocês, e parece que fica uma fala muito grande assim aqui, né? Desse encontro de hoje, que parece que é no orgânico que a gente consegue aplacar a solidão, né? Da clínica, nós enquanto analistas e dos nossos pacientes, assim, né? Porque a teoria engessada, me parece aí na fala da Cris, do Cláudio, da parte do pessoal, ela traz uma distância, né? A teoria, quando a teoria ela é feita sobre tudo e sobre todas as coisas, né? Ela está causando mais solidão na gente do que qualquer outra coisa. Quando a gente abre mão dessa produção para o outro e passa a produzir num ritmo que faz sentido para a gente, né? Que fica bacana para o nosso ser, a gente encontra uma produção de sentido e a gente consegue encontrar nossos pacientes, né, nossos pares no orgânico, nessa... E eu acho que é bonito trazer isso e é muito importante, porque a nossa discussão do encontro anterior era como que a gente... Os caminhos, né, para a gente aplacar a solidão no percurso psicanalítico. E a gente vem observando aqui nessa oficina que é olhando para a relação analítica, colocando a relação na frente do analítica, né? Para a gente não descolar essa ideia de relação, né? A tua fala é em mim e a minha é em você. Então, por que a gente vai desconsiderar isso? Por que a gente vai desconsiderar o nosso sofrimento para ouvir o do outro? E quando a gente fez isso, floresceu algo nessa oficina aqui que fez sentido. Para quem está aqui, eu acho que esse é um convite, né, Daniel, a ser feito para as pessoas que se sentem, às vezes, nesse lugar de que o orgânico, né, o que está ali, às vezes, hostilizado pela teoria, não pode ser visto. Né? Me lembrei muito do seu vídeo sobre... Você faz um vídeo de análise, né? Você faz um final de análise, expõe... Não me lembro o nome desse vídeo, mas você expõe, né, a sua experiência. E ali abre-se um caminho para mais gente fazer isso. E não tem destruído a clínica. Pelo menos da minha, acho que não dos meus colegas, não tem destruído, não tem causado grandes danos, ao contrário. Tem trazido uma nova forma de trabalhar. Eu estou muito orgulhosa, muito feliz. Estou vendo muito resultado, muita potência. Então, também sou muito grata à oficina e a todos vocês. Legal, Rita, obrigado. E a ideia, né, quer dizer, não é que o nosso saber seja melhor do que dos outros. A nossa motivação é ajudar e ver e contemplar o saber emergindo dentro de cada um de nós e em um maior número de pessoas possível. Ou seja, não se trata de uma competição fálica de quem sabe mais, de quem é o melhor psicanalista.
mas é de uma possibilidade lúdica e artística de contemplar a emergência de um autor, de contemplar a emergência de um agente que operacionaliza o saber para provocar movimento de vida, para libertar o amor retido, né? Para produzir amor nas relações. Esse é o nosso objetivo, né? Então, não é uma reserva de mercado, não tem uma tesouraria, não, é algo que é para o mundo, né? É isso que é a psicanálise. A psicanálise é altruísmo, né? Ah, mas isso está nas religiões também, Daniel. Bom, e daí? As religiões também têm coisas muito A gente não está pagando dízimo, né, Daniel? pagando dízimo, né? Mas as religiões também têm coisas boas naquilo que elas tocam ao amor, né? Ao respeito, né? Também tem problemas, né? Mas tem coisas que são humanistas, né? Então é isso, né? Quer dizer, aqui a gente não está brigando com ninguém, a gente simplesmente se permite ser a gente mesmo. E aí eu retomo uma frase, né, do Bion, que meu avô, que era psicanalista, foi fazer análise com o Bion lá em Los Angeles, era um fã dele, um estudioso, e disse para ele: Olha, eu li todos os seus livros, hein? Sou seu fã. Aí o Bion falou para ele: Ah, o senhor leu todos os meus livros? Então, olha, esqueça tudo o que leu, pois eu quero que seja você mesmo e não Bion. E é isso que, de alguma maneira, nós estamos procurando fazer aqui, né? Não é um encontro bioniano, não é uma psicanálise bioniana, porque a gente não está copiando o Bion, embora seja bioniano também, porque Bion era um entusiasta disso, mas também Lacan também era um entusiasta disso, quando ele disse que não queria ser imitado. Freud também dizia, né, nas recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, que eram recomendações, não eram ordens, né? Ou seja, que cada um fizesse da psicanálise a sua psicanálise, não há um modo de operar a psicanálise. Então, Freud estava indo muito bem, por exemplo, quando ele disse que psicanálise podia ser considerado qualquer tratamento que levasse em conta a resistência e a transferência. Essa eu acho que é uma das melhores definições de psicanálise do Freud. Agora, quando ele criou aquelas coisas piramidais, aqueles títulos, né? Aí começou a complicar, né? Começou a complicar porque começou a gerar uma estrutura de poder. Mas quando ele traz coisas simples como essa, aí a gente vê o quanto a psicanálise pode ser orgânica. Resistência e transferência é psicanalítico. E é isso que a gente está procurando fazer aqui, superar as resistências através de um vínculo transferencial, né? Em que ninguém é melhor do que ninguém. Não há suposto saber. Há um saber, mas que não é um saber que está numa hierarquia. É um saber orgânico, um saber humanista. E é isso que, de alguma maneira, a gente pensa que pode ir por aí, né? Para ajudar pessoas que estão tanto dentro como fora de instituições, pegando a ideia aí da psicanálise independente, né? O que é uma psicanálise independente? É alguém que não tem instituição? Não. Pode ser que o cara esteja numa instituição e seja um psicanalista independente. O que é o psicanalista independente? É alguém que pensa com a própria cabeça. É alguém que usa o seu coração no seu trabalho. Psicanálise independente é uma posição subjetiva, é alguém que não tem o rabo preso no poder, não tem o rabo preso na necessidade de reconhecimento, não tem o rabo preso no dinheiro, né? É alguém que pode ser ele mesmo, ser verídico, ser autêntico. E esse é um dos maiores legados da psicanálise, a autenticidade e a vinculação de amor entre as pessoas. Bom, então, se alguém gostar de falar mais alguma coisa, gostaria de falar mais alguma coisa, a hora é agora, senão seguimos também nos próximos encontros, aí de repente com mais integrantes aí da oficina que não estiveram hoje presentes. Podemos encerrar então? Eu só queria poder dizer assim ao final que acho que no próximo encontro talvez a gente tenha algumas pessoas que fizeram contato comigo e queiram se aproximar a esse grupo
E eu acho que é essa onda, né, que a gente está tentando se colocar e produzir nas pessoas e em nós mesmos, né? E é como eu finalizei o meu vídeo, né? É pelo amor, e se o amor se pequena, se o amor se reduz, já não é mais amor, né? Então, de novo, eu acho que é muito bom, é um marco que está representando essa oficina a partir de hoje, e muitos encontros vão ser de falas e coisas que vão nos agregar diariamente e vai fazer cada vez mais que a gente se torne, né, e seja um grupo como que o Daniel descreveu agora, por último, tão bem, assim, de forma tão, assim, brilhante, né? Obrigada por todo mundo. Valeu, pessoal. Então, fiquem com mais episódios aí, né, do Atravessando a Solidão no Percurso Psicanalítico. Testemunhos. Obrigado pela presença. Quem quiser pode trocar figurinha com a gente, paixonalítico@gmail.com, ou procura aí pelo Instagram, né? Pode entrar em contato, Facebook, só digitar os nossos nomes. Todo mundo tem rede social, né? E vamos que vamos, né? Todos são bem-vindos aí. Um abraço Tá e bom. Abraço. Abraço, obrigada.